Olá, companheiro, companheira. Veremos agora uma análise da política econômica do governo Lula até os dias atuais. Em 2002, a chapa formada por Luiz Inácio Lula da Silva e José Alencar, simbolicamente representando a união do trabalho com o capital, vence as eleições presidenciais. Lula governou 8 anos e conseguiu eleger a sua sucessora, a presidenta Dilma Rousseff. Antes das eleições de 2002, a imprensa brasileira alardeava que a vitória de Lula poderia aumentar a crise econômica do país, pois o mercado, ou seja, a burguesia financeira, não confiava nele. Em uma reunião fechada com o presidente Fernando Henrique Cardoso, os principais candidatos à presidência da República, entre eles o Lula, firma-se um compromisso que resultaria na carta aos brasileiros, ou melhor, às elites brasileiras, tranquilizando-as, assumindo o compromisso de que não desrespeitaria os contratos, ou seja, as diversas privatizações ocorridas durante o governo Fernando Henrique Cardoso não seriam alteradas. O presidente Lula buscou fazer um governo de conciliação, evitar bater de frente com os interesses das elites e desenvolver programas que beneficiassem os mais pobres. Comparado aos presidentes que lhe antecederam, podemos afirmar que nos 8 anos do governo Lula, o trabalhador e sua família obtiveram muito mais conquistas. Vejamos alguns desses programas. Primeiro, o reajuste do salário mínimo anual, que levava em consideração, e ainda leva em consideração, a inflação do ano, mais um ganho real correspondente ao índice de crescimento do país. Foi uma grande conquista, embora insuficiente, para repor as perdas salariais acumuladas aí por décadas, e longe de ser suficiente para manter de forma digna, como prevê a Constituição do Brasil, uma família de um casal mais 2 filhos. Durante seu governo, trabalhadores organizados em sindicatos fortes conseguiram obter reajustes salariais acima da inflação. Uma outra questão, a política de cotas nas universidades federais, pois ela possibilitou a milhares de negros e moradores das periferias brasileiras o acesso à universidade, se ainda é insuficiente para reparar a dívida histórica que a nação tem com os negros do nosso país, a manutenção deste programa por pelo menos 20 anos poderia construir uma sociedade menos desigual. Uma outra questão interessante é a construção de universidades no interior dos estados, fazendo com que houvesse uma descentralização do saber. O FIES, Programa de Financiamento Estudantil, criticado por desviar dinheiro das universidades federais para as universidades particulares, de qualquer forma possibilitou o acesso de milhões de estudantes, em sua maioria trabalhadores, ao ensino superior. O programa Minha Casa Minha Vida, um programa habitacional que, além de possibilitar o acesso de milhões de famílias à casa própria, possibilitou o surgimento de milhares de pequenas e médias construtoras, surgindo milhares e milhões de empregos em nosso país na área da construção civil. O programa Mais Médico, que possibilitou atendimento primário aos trabalhadores e suas famílias que moram em regiões distantes dos grandes centros, teve que resistir a críticas da categoria dos médicos e teve a fundamental participação dos médicos cubanos nesse programa. O Bolsa Família, como principal programa de distribuição de renda do governo, chegou a beneficiar cerca de 40 milhões de pessoas e garantiu uma renda mínima às famílias que cumprissem algumas exigências relativas à educação e à saúde de crianças e jovens. O programa Luz para Todos levou energia para as casas mais isoladas, que jamais seriam atendidas se dependessem das leis de mercado, pois o custo da instalação seria muito superior ao consumo que essas famílias poderiam pagar de energia elétrica. Esse programa teve 95% de financiamento do governo federal e apenas 5% das empresas concessionárias de energia elétrica. O governo podia ter exigido dessas empresas que assumissem o programa, mas preferiu ele próprio assumir o ônus financeiro do programa. Podia citar outros programas, como a distribuição de mais de 1 milhão de cisternas no Nordeste, ou programas relacionados à atividade artística, cultural, esportiva, de gênero, entre outros.
Mas o que interessa é perceber que esses programas, embora tenham melhorado a vida de milhões de brasileiros, possibilitando acesso à água, energia, alimento, médico, casa própria, ensino técnico superior, reajuste salarial com ganho real, eles foram insuficientes e são insuficientes para resolver o grande problema de concentração de riqueza de nosso país. Sabemos, é claro, que só com o fim do capitalismo, a implantação de uma sociedade socialista, é possível acabar com a desigualdade e construir uma sociedade igualitária e justa. Pois, como já vimos anteriormente, a única forma do capitalismo se desenvolver é explorando a força de trabalho do proletariado. Contudo, é possível, dentro do capitalismo, realizar políticas que sejam mais eficientes do que as utilizadas durante o governo Lula. Bom, vamos entender um pouco sobre o governo Temer. Fruto de um golpe parlamentar, o atual governo é o melhor instrumento para implantar a passos largos em nosso país uma política neoliberal, que para um governo eleito, com voto popular, seria mais difícil. O programa do governo não é diferente de outros governos liberais que estudamos neste modo e, por isso, é importante a gente conhecer a política econômica instituída em nosso país desde o início do século passado. Entre as características dessa política temos o fortalecimento dos setores mais conservadores, reaparecimento de discursos anticomunistas, semelhantes ao que se ouvia na época da Guerra Fria, quando o mundo era dividido entre Estados Unidos e União Soviética. A chegar a afirmar que os governos petistas queriam instituir uma sociedade socialista, comunista no Brasil, ou é má fé ou mera ignorância. A repressão aos movimentos sociais, a implantação de uma escola alienante através da escola sem partido, a eliminação de todas as conquistas sociais construídas nos governos petistas, citados anteriormente em nome do controle dos gastos públicos, acabar com os direitos trabalhistas, aumentar o tempo necessário para o trabalhador se aposentar, aprovar a PEC 241, que congelou os gastos públicos por 20 anos, como forma de reduzir os gastos governamentais, combater a inflação através de uma política recessiva, reduzindo o consumo através do aumento do desemprego, dos juros, reduzir o tamanho do Estado, privatizando a Petrobras, os bancos federais, priorizar as relações internacionais com o imperialismo americano. Tudo são características dessa nova fase da política brasileira. O governo Temer, ele acusa a ex-presidente Dilma Rousseff de deixar como herança um déficit nas contas públicas de 170 bilhões de reais. Daí a necessidade no corte dos gastos. A presidenta Dilma Rousseff diz que o déficit foi de 65 bilhões. O fato é que para sanar este déficit, bastaria que o governo cobrasse os 500 bilhões sonegados por ano que as elites desonestas desse país devem. Cobrar essa conta dos trabalhadores e dos mais pobres é injustificável. Como já vimos em outros momentos da história do nosso país, são os trabalhadores que pagam a conta das crises produzidas pela classe dominante. Bom, nós buscamos até o momento realizar um resumo do desenvolvimento econômico do nosso país desde a sua colonização por Portugal. Vimos que este desenvolvimento foi baseado na exploração do trabalhador, sendo este escravo ou assalariado. E que o Estado brasileiro, representante de uma elite conservadora e reacionária, sempre serviu aos seus interesses, não permitindo, através dos golpes políticos, militares ou civis, que a classe trabalhadora pudesse ter seus interesses representados. As diferentes visões econômicas em disputa no país, seja ela liberal, nacionalista, desenvolvimentista, embora tenham diferenças fundamentais, elas são disputas que pautam o interesse das elites e não colocam em xeque a exploração do trabalhador na sociedade capitalista. Defender um Estado mais forte e atuante contra uma globalização que dá todo o poder às grandes corporações multinacionais é hoje o que temos de mais avançado do ponto de vista de classe? Ou podemos denunciar
este sistema e defender o socialismo como a melhor alternativa. Isto daria um bom debate. Mesmo nos governos de caráter nacionalista que estudamos, as conquistas dos trabalhadores foram insignificantes, pois a estrutura do Estado capitalista e a correlação de força das classes em disputa no marco desse sistema não vai permitir nenhum avanço significativo. O que não significa que não devemos lutar pelo que é justo e que as pequenas conquistas não devam ser comemoradas, mas tendo a consciência que, se desejamos a construção de uma sociedade realmente justa e solidária, temos que acabar com o sistema capitalista e implantar uma sociedade socialista. Bom, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo vamos relembrar algumas propostas econômicas constantes do programa petista, mas que foram engavetadas em 2002 para não desagradar as elites brasileiras. Embora não sejam novas, tornam-se cada vez mais urgente a sua implantação. Bom, um abraço e até a próxima.